Isaías capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Versículo 1. Como um assunto pouco admirado e até temido, o juízo divino tem sido mal compreendido e mesmo dispensado por muitos, ou supervalorizado por outros, que julgam ser este tema o principal foco da pregação cristã. É certo que o juízo tem fundamental importância, e no texto de hoje fica claro que ele deve ser pregado a todos, mas da forma correta, dentro do imutável contexto da misericórdia. Antes de fazer conhecidos os resultados do pecado, precisamos apresentar aquele que perdoa os pecados. É revelando Jesus ao pecador que o livramos da indignação do Senhor. Desta forma, o tema do juízo, ao invés de causar medo, se torna mais um motivo de louvor a Deus pela confiança em sua perfeita justiça. Enquanto a voz profética cumpre sua função de convidar, admoestar, corrigir e educar, a terra e a sua plenitude são alvo de um amor que constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. De diversas formas, todo o céu trabalha a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Buscai no livro do Senhor e lede. Lede como a obra da criação foi executada, já com vistas à obra da redenção. Lede como Deus, mesmo sabendo que a raça humana cairia em pecado, a criou e a amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Lede que Jesus deixou a glória do céu e se tornou em semelhança de homem, nascendo da maneira mais humilde, vivendo do modo mais simples e entregando a sua vida à morte mais cruel. Lede que ele, o único digno da herança incorruptível e da vida eterna, venceu a morte para compartilhar a sua herança e vida conosco. Lede que ele voltará e levará para a casa de seu Pai todos os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram em seu sangue. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Dentro em breve, as estrelas do céu cairão do firmamento. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. E os céus se enrolarão como um pergaminho, porque será o dia da vingança do Senhor, mas ele salvará os seus eleitos, os seus filhinhos, aqueles que o buscaram com inteireza de coração e confiaram em seu cuidado e provisão. Diante dos sinais que se intensificam como nunca antes, e das alianças humanas contrárias à lei de Deus, como laços que se unem na direção do abismo, nossa fé será provada com a força da resistência final. Como Cristo, precisamos subir ao jardim de oração, para de lá descer, ainda que seja para nos deparar com uma turba de inimigos. Não fomos criados para enfrentar as consequências eternas do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. O Senhor virá para exercer juízo contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Jesus é Deus pessoal. Ele deseja que o conheçamos e conheçamos o Pai em seu perfeito amor. Jesus não está diante do Pai implorando que Ele nos ame. Não, amados. Foi por nos amar primeiro que o Pai nos deu o seu bem mais valioso. Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência e em propósito. O Deus triuno luta pela nossa salvação. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Lucas capítulo 18, versículo 8. Precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Necessitamos reviver a experiência de Elias no Carmelo e orar até que avistemos no céu uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. 1 Reis capítulo 18, versículo 44. Então, o juízo será para nós libertação e não condenação, vida eterna e não destruição. Ore como jamais orou, leia as Escrituras como jamais leu, passe tempo diário com Deus até que pela fé possa ouvir: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. Buscai no livro do Senhor e lede a verdade presente, principalmente Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Estamos vivendo os momentos finais desta terra, amados. Aproveitemos este tempo de oportunidade para preencher a nossa mente com assim diz o Senhor, e Ele mesmo nos guardará do dia de sua vingança. Pai querido, Tu nos amas com amor eterno e não temos capacidade alguma de retribuir esse amor. Mas pelos méritos e justiça de Teu Filho, podemos ser receptores do amor, que é fruto do Espírito Santo. Não queremos mais que Jesus fique do lado de fora, batendo para entrar em nossa vida, mas como Paulo, desejamos que Ele habite em nós. Então, e só então, poderemos glorificar o Teu nome pelas obras do Teu amor. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.